que é ter uma forma civilizada de tentar se entender. Mas e quando não é amigo mesmo? Mesmo assim. Mesmo. Não, mas não é amigo mesmo. O cara, assim. sei lá, saiu, transou com a irmã da pessoa, uma coisa assim bem grave aconteceu. Você É pode... questão de priorizar. Você vai priorizar quem? O adulto ou a criança? Não, Voltamos pra lei. tá definido que, se está definido que eles não têm uma relação, que não existe mais qualquer grau de vamos dizer, de respeito um com o outro, que eles têm que ter uma conduta comum, tem que ter regras para que se eduquem a criança da mesma maneira. Então, por exemplo, a criança não pode ser educada em um lar de um jeito e em outro de outro. Então, eles têm que conversar. Tipo assim, na casa da mãe não pode comer carne. Isso. E na casa do pai pode. Ou vai dormir 1 hora, ou pode fazer tal coisa. Então, eles têm que conversar. Então, por mais que não gostem, eles têm que entender o seguinte, que a criança é o maior bem que cada um tem e é um bem comum. Então, não é o Isso meu deveria filho. ser posto em carta? Deveria. Sabe assim, um documento. Não digo um documento... Não digo um documento formal, mas uma carta de intenções. Falando em documento formal... Você responde? Peraí. Eu posso responder de uma certa forma. Você não, regra para tudo, para todas as coisas obrigatoriamente, não tem como fazer. Agora, algumas regras, especialmente em relação a criança não em relação ao contato o Marcos até põe muito bem isso no livro dele, que ele não chama nem de visitação, porque não é visitação. Ninguém é visitante ali entrando na casa do pai ou da mãe. É. Verdade. A criança está indo lá porque a criança... É a casa dele. É a casa dele, também é. Pelo fato dos pais serem separados, ele continua. Tem 2 casas a partir daquele momento. E ter regras para definir a forma de encontrar o pai e encontrar a mãe é fantástico. E é necessário, é importante. Mesmo que não haja briga. Eu defendo a tese de que, independente do bom relacionamento, tem diálogo, é maravilhoso. Ótimo, tem a regra. Coloque a regra. No máximo, de um primeiro... Eu insisto, imagino que aí no fórum vai aparecer que tenha aquela pessoa que não tem mesmo. Já apareceu alguém assim, fórum? Não, fórum, obrigado pelo fórum. Olha só. Fred Fórum. É porque eu estou com um problema aqui no e-mail, uma pessoa que mandou um e-mail pra gente perguntando se ela pode entrar com processo contra o pai ausente. Que era aquilo que a gente já falou aqui, que o pai teve uma nova família e esqueceu dos filhos. O pai que não está presente em casa, se isso é caso de uma ação judicial. Pode sim. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê e permite que haja aquele pai que não visita, que deveria visitar, bem até próprio da criança, ele pode ser penalizado na justiça pelo fato de não estar cumprindo a visitação. É uma pena pecuniária, ele pode ser culpado, Eu li uma carta de uma menina, bonita beça, carta de uma mulher de 25 anos, contando a história dela, de total desprezo, porque os pais se separaram, ele teve uma nova família. Talvez até a gente tentando entender essa nova família, essa nova mulher, não aceitou esse filho do primeiro casamento dele, e ele desprezou essa menina. Ela processou por danos morais e ganhou. E a gente tem um e-mail aqui da Laura de Passo Fundo, que é grande, eu não vou ler o e-mail dela todo, que diz exatamente isso. Que o pai abandonou a família, não, mas ela não processou. Mas que a mãe supriu a falta do pai, que a mãe é maravilhosa e tal. Boa pergunta. Mãe supra a falta de pai? Existe o tal, eu dou essa palavra péssima, mãe. Não tem? Falam, né? Olha, eu acho que a mulher, ela pode até ser uma mulher super poderosa, né, incrível, que realmente dê conta do recado, mas mesmo que não haja um pai, eu acho que vai haver um padrinho, entendeu? Que a presença masculina, ela é fundamental, mesmo que seja em forma de padrinho, né? Se o pai já morreu, ou se o pai separou e largou a família, ou se foi um filho de mãe solteira, né? Que às vezes teve o filho e o pai mora sei lá onde, nem sabe que teve essa criança, né? Às vezes pode acontecer. Mas eu acho que, mesmo assim, essa mãe deveria eleger um padrinho, assim, na minha opinião, que eu acho que a com criança aquela velha e precisa. boa função católica do padrinho, né? De substituir a ausência paterna. Tem uma pessoa aqui na linha querendo conversar conosco. Alô, quem tá falando? Oi. Alô? Alô? Oi, como você chama? Oi, é Luiz Henrique do Rio de Janeiro. Diga lá, Luiz Henrique. Olha só, Astrid, eu queria saber, pelo fato da mídia, a mídia hoje em dia está explicitando demais a situação de separações.
tanto em novela, tanto em qualquer noticiário da televisão, jornal, você está tudo falando isso. Eu quero saber se essa situação deixa as pessoas mais à vontade para fazê-la. Tanto as crianças aceitarem quanto os pais para encarar. Porque antigamente era um maior tabu, né? Então as pessoas ficavam juntas pelo tabu e não por... Tá? E não pela necessidade. Entendi o que você quis dizer. Obrigadão, Luiz. Fica com Deus. Eu acho que, sem dúvida, a mídia... Primeiro, a mídia, ela está refletindo um fenômeno, que é esse fenômeno do aumento das separações. Então, a mídia tem a obrigação de estar, vamos dizer, colocando no papel, né, colocando nos veículos o que está acontecendo. Mas, sem dúvida também, as pessoas, quando veem aquilo, elas podem ter um exemplo do que os outros estão fazendo, porque a tendência, principalmente, talvez, quando você vá a classes econômicas mais baixas, onde você tem aquela, vamos dizer, predisposição moral de continuar uma relação, porque todo mundo diz que é assim, ela não tem muitos exemplos, a mídia pode fazer um papel de educação, sim. E o número um dado interessante, o número de mulheres, o percentual de mulheres que pede separação hoje, que é responsável pela separação, é 72%. É cada vez mais a mulher, porque ela cada vez mais tem, primeiro, a informação, depois a capacidade financeira de sustentar e depois não tem mais esse preconceito moral. Então, muitas vezes é ela insatisfeita com a relação e ela decide ir em frente. E a mídia ajuda isso. É importante até que a mídia ajude dando informação. Mas, obviamente, a mídia não tem nenhum interesse de estimular a separação. Não tenho dúvida disso. E um dado também interessante é que em 90% dos casos das separações, a criança fica com a mulher. Agora, isso também está mudando. Porque antigamente a gente entende, a mulher realmente tem, se você for apostar num caso sem ver, a mulher tem melhor condição de cuidar da criança por causa do instinto maternal, dessa dedicação que ela dá, que é inata, né? Mas cada vez mais existem mulheres que ou ganham mais que o homem, ou que não têm tempo e o homem tem. Então, cada vez mais você vê o homem tendo a guarda da criança. Às vezes, por maior parte das vezes, até a própria mulher decide que isso é melhor para a criança. Isso talvez... Isso é verdade. Isso é um fenômeno que já vinha acontecendo. Hoje o que a gente vê, a mulher cada vez mais parece com o homem cada vez mais parece com a mulher na criação do filho. Por uma questão cultural, a mãe hoje ainda é o maior número de guardas. Ainda está um pouquinho... Eu sou muito a favor, eu sou muito pro mater. Eu acho que a mãe ainda, por uma questão, um vínculo natural, inclusive, ela está mais hoje preparada. Tem uma nova coisa que é a tal da guarda compartilhada. Ainda não é previsto em lei. O que é isso? A guarda compartilhada, na verdade, isso já existe, de uma certa forma, na lei brasileira. Não está escrito o termo guarda compartilhada, que é um termo importado de outras legislações. Já existe um projeto de lei para que... E o que é? Na verdade, a guarda compartilhada nada mais é do que uma administração da vida da criança que o pai e a mãe já têm direito hoje. Quer dizer, um exemplo simples, por exemplo, uma criança estuda numa escola, a mãe quer trocar de escola, o pai tem o direito de opinar ou de aceitar ou não essa troca. A administração da vida da criança é do pai e da mãe. Essa civilidade que a gente está falando na teoria... Pode ser que na prática ela não funcione da melhor forma possível. Se uma criança tiver que fazer uma viagem de férias para Disney, o pai e a mãe têm que... Não, ambos têm que autorizar. Ambos têm que autorizar. Formalmente. Isso é a guarda compartilhada? Na verdade, a guarda compartilhada, na verdade, é uma administração da vida da criança. Não é quem está mais tempo com a criança, quem fica mais tempo. Não tem de final de semana com um, final de semana com outro. Existe uma confusão, na verdade, que é uma questão de terminologia, a questão dessa visitação, e que nós chamamos até de visitação alternada. Passa uma semana com uma semana com outra, uma semana com uma semana com outra. Porque eu não acho muito saudável isso, porque a criança perde referência. Ela já não sabe se é a casa, porque não é? Se for tratado como visita, se você muda o nome, fica mais fácil. Não, você acha isso? Eu acho que tem vários pontos aí, né? Primeiro que uma coisa que você falou antes, sobre aquele negócio da carta de intenções, eu acredito, e acho mais, eu acho que você tem que, no momento de separação, fazer um grande contrato. Não grande com muitas páginas, mas você tem que sentar e tentar realmente planejar a sua vida. Porque, por exemplo, essa visitação, né, que o termo é péssimo. Como é que vai ser? Como é que vai ser o tempo de um com o outro? Isso tem que ser planejado, mas tem alguns detalhes do tipo, Réveillon, passa com quem? Natal, passa com quem? Então, isso se você não planejar, isso dá um problema em um dado momento.
Então, no meu contrato, eu fiz um contrato e o meu contrato simples, que diz assim, ó, é alternado, cada ano passa em